de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. E que este dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. Isso é lindo, viu, Tainá? João Cabeça, parabéns. Lindadíssimo, né? Não é? Vamos lá. Uma hora eu, outra hora você. A joia. A Cris falou que tem que tocar as músicas velhas, né, Iris? Aquelas músicas da nossa mocidade. Tocar as músicas que a gente consegue cantar. Você não consegue cantar? Vamos lá. Lá do infinito me amar em meio ao silêncio e pelo meu caminho se faz amigo presente. Que Jesus te cubra de amor e luz, possa eu acompanhar teus passos, pois entre teus braços me sinto feliz, me sinto feliz, me sinto feliz. Que Jesus te cubra de amor e luz, possa eu acompanhar teus passos, pois entre teus braços me sinto feliz, me sinto feliz, me sinto feliz, me sinto feliz. Todo mundo conhece a música? Ei, Kátia! Quem conhece, levanta o dedo. Boa noite, todo mundo. Boa noite, João. Ei, querida, tá joia? Tudo bem, e vocês? Que voz melhor, tá bom agora, né? Tô melhorando, graças a Deus. Obrigada. Eu conheço, João, ela é linda. Muito bonita a música. Existe um trabalho chamado Campanha do Pãozinho, né, que a Iris já participou. Quem mais aqui? Claudinete já participou. Denise tem notícia, né? Chama Campanha do Pãozinho, chama Grupo Fraterno Amigo Presente, fundado há 32 anos, eu acho. O nome do grupo é homenagem a essa música, que nós conhecemos na Comeb. Então vamos fazer uma música antiga. Deixa eu ver. Qual, Cris?
esqueci o nome. Ah, tá. Vamos lá. Da família, como é que é? Mais ou menos. Somos todos irmãos, filhos queridos, somos todos iguais, feios bonitos, somos todos irmãos, amigos. Somos apenas uma raça, quando vem de olhar, tanto faz. Somos apenas uma raça chamada paz. Somos todos irmãos, filhos queridos, somos todos iguais, feios bonitos, somos todos irmãos, amigos. A terra é uma casinha, uma estrada infinita, com alma Criador. Somos mais de uma família, no amor. Somos mais de uma família, no amor. Ela é meio alto para mim, mas deu certo. Cadê o título? Não apareceu ainda. Ó, como a gente tá chegando na época de Natal, vou cantar música de Natal aqui, tá? Noite igual nunca haverá neste mundo, e o céu não brilhará outra vez igual. Dia de festa se verá anjos cantando, é Natal, nasceu Cristo, o Mestre irmão, para mostrar no coração. Há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção. Te damos graças, ó Mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia que vem, junto
o sol, trazendo paz, esperança de ver outra noite. Ei, Cristina, que gracinha, você apareceu. Fabiana. Ei, João, boa noite, gente. Boa noite. Eu vim retribuir a Boa noite. visita. Tempo. Boa noite. Iris, agora que eu te vi, Iris. Que bom. Nossa, mano. Sábado, o João e o Gladstone, e a Larissa, né, João? Foram nos visitar no Amor e Caridade, na nossa reunião virtual. E aí, fiquei, né, muito feliz de ver vocês de novo. E o João nos convidou, eu vim retribuir a visita hoje, tá? Pois é. Sempre que Obrigado, eu puder, viu? se vocês me aceitarem, sempre que eu puder, eu virei. Então, vamos lá. Aproveitando o momento, né? Nossa união é como uma canção que fala todo dia de amor e alegria. Pai novo com Jesus, teu reino em nosso coração. Vamos ser irmãos. A nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade de amor. Real fraternidade de amor. Que saudade, né? Muita saudade. Ei, Franklin! Tá vendo? Dorotinho Franklin, sou eu, não é uma ilusão, não é, sou eu, Franklin. Tem certeza? Franklin, eu ainda estou reencarnada, tá, Franklin? Olha. Ó, João, isso aqui é reunião mediúnica, não, hein? Ainda não. Eu acho que é, hein? Ô, gente, quem mais da turma que tá aí, João, da Precursor? Tem mais alguém da Precursor? Eu tô vendo a Iris, o Franklin, tem mais alguém? Eu sei que a turma é do Consolador, né? Grupo Espírito Consolador. É, a Cristiane tá aqui também, mas tá escondidinha. Escondida? A Tem meia a Cris. Ruth, né? Tá aí, não? A Ruth fala com a gente aí. Dá um oi aí, Cris. Ó, Cris. Faz assim, ó, faz assim. Olha pra ela, Cris, aqui, ó. Aqui, ó. Ela tá aqui do lado. Tá. No mês de junho, nós somos acometidos pela Covid. Eu, a Cris e meu filho, né? E numa reunião, entre aspas, virtual, mediúnica, sopraram que nós tivemos a presença de Francisco de Assis, né?
os franciscanos estiveram aqui para nos amparar. E com certeza nos ampararam. Então eu falei que toda vez que eu fosse tocar em algum evento, eu tocaríamos Francisco de Assis. Então, vamos lá. É tão linda esta manhã e a chuva já cessou. Minha alma livre voa, o sol já começou. Borboletas voam lindas numa festa de alegria. E o ar é transparente neste amável dia. O céu é imenso azul, a vida é luz e paz, e o ar é transparente neste amável dia. Larará, 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 larará. O céu é imenso azul, a vida é luz e paz, e o ar é transparente neste amável dia. Larará, 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 larará. Olha, não tem ninguém para tocar. Ah, a Tainá vai tocar uma pra gente? Tô aqui. Tá vendo? Então vamos lá. Próximo agora é Regeneração, de Alan Filho. Eu queria falar para a dona Cristina que ela falou que quando o pessoal aceitar, ela vai estar aqui quando puder, que eu também sou assim. Enquanto eles forem me aceitando, eu estou aqui enquanto der. Ah, então, Tainá, nós estamos juntos. Vamos juntos. Eu repito, viu, Tainá? Aqui, ó, mexendo com o Donatinho Franklin. Eu repito, eu estou reencarnada. Eu ainda não desencarnei. Viu, Donatinho Franklin? Eu tenho lá minhas dúvidas, hein? Onde está teu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor, uma vida de muito amor, regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga essa sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Por onde andarás? Onde está teu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor, uma vida
verdade, muito amor, regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga essa sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada é capaz de lhe deter. Eita, mas que bacana, viu? Trazer música nova para nós. Eu acho que agora é a última. Talvez nosso chefe tenha chegado já. Ô, João. Foi bem. Ei, Denise. Rapidinho, vocês ficaram bem, né? Você falou que vocês três adoeceram, mas tá tudo bem, né? Ótimos. Graças a Deus. Ô, Gladson, eu voltei, Gladson. Vim retribuir a visita de sábado, tá? Hoje, o que tiver repetido com o estudo de ontem, você fica como repetente. Poxa, mas não é o Gladson que vai cantar agora, não? A última música? Não, depois te conta a história. Cheguei em cima da hora, desci agora do ônibus, estou esbaforido sem tudo. Vou cantar só mais uma, vai ser como a nossa prece, tá, gente? Aí eu passo a palavra pro Gladys, tá bom? É uma noite muito especial, né? Para todos nós. Naquela tarde em Jerusalém, o céu estava tão cinzento, até o vento se escondera pra chorar. Eu também chorava amargamente, lembrando em minha mente os teus olhos, aquela chama em teu olhar, os teus olhos de quem sabia amar. Teu coração de mulher muito tempo buscou o amor, que enfim em ti encontrei. Como viver sem você, sem a tua amizade, sem o teu carinho. Naquela manhã em Jerusalém, a saudade foi maior e então fui em busca de ti. Mas a pedra não estava no lugar, o sepulcro era vazio, uma voz me chamou, então vi
teus olhos, aquela chama em teu olhar, nos teus olhos, de quem sabe amar. Então você está aqui e tudo está em paz. Você está aqui e tudo está em paz. Você está aqui. Obrigado com você, chefe. Boa noite, pessoal. Sempre a gente dá uma desculpa, né, para justificar o improviso. Esse estudo aí já foi preparado de uma maneira mais alternativa, porque coincidiu que tivemos estudo segunda e quinta, descobri que eu havia marcado 2 no sábado, e aí uma reunião de escola foi às 18h30, tive um outro compromisso virtual às 17 horas, e aí a sequência, assim, o atropelo, nós aproveitaremos aspectos do estudo de sábado, aí quem quiser fugir já fica advertido, tá? E como de costume, o que me tranquiliza quando de improviso assim é porque eu me recordo de que estou com a família do Consolador. Então nós temos a licença de conversar sobre questões que nos parecem relevantes, interessantes, agradáveis, análogas às questões que nós todos experienciamos. Porque quando nós nos referimos a personagens bíblicos, nós estamos, na verdade, utilizando ícones que são símbolos, representações do nosso lado Zaqueu, nosso lado Zacarias. Então, nós estamos nos referindo a nós mesmos, né? Nesse sentido, com essa ressalva, é que nós citamos personagens conhecidas, mas sabendo que tem algo de psicanálise, que tem um aspecto das nossas personas, porque nosso nome é Legião e nós somos muitos. Agora nós tentamos evocar um dos nossos melhores lados de nós mesmos, a fim de que possamos vibrar positivamente. Boa noite a todos. Primeira questão. A primeira base que inspirou o tema da prontidão é de uma parábola que talvez não seja tão comentada. Ela é citada, mas às vezes talvez não tão comentada. Eu mesmo não costumo fazer referência a ela. Mas ela me chamou a atenção de quando Jesus se refere à questão do noivo, e ele fala de uma cultura mais específica, né, das 10 virgens. Vamos pegar o Jesus considerando a cultura de época, mas vamos pensar no seguinte, olha. Viria então o Messias. 10 pessoas, vamos supor que fossem 10 grupos raciais, 10 cidades, 10 comunidades, 5 estavam muito preparadas para quando adviesse o Messias. Isto caracterizado pelo fato de que elas mantinham o azeite, as lamparinas, o fogo, sempre preparado para a chegada do Messias. Em vez de noivos, vemos a figura do Messias, que vai ficar mais adequada ao nosso tempo, tá? E outro grupo estava descuidado. Ouvia-se falar na vinda do Messias, mas não se sabendo a hora, aquele raciocínio nosso, não é possível, vai ser logo hoje, logo agora, né? Isso leva muito tempo. Só do penúltimo profeta para João Batista, o intervalo foi de 400 anos. Será que vai ser logo agora? Então, vivendo descuidadamente. E segundo Jesus, né, quando chega o Messias, por exemplo, e elas são sobressaltadas e despertas do sono e tal, e dizem, a chegada do Messias.
Algumas estavam preparadas e já mostraram prontidão. As outras, desprevenidas. Pensaram assim, quem sabe vocês nos ajudam aqui com as nossas lamparinas, com azeite, depois a gente paga. Elas falam assim, mas nós não sabemos se é suficiente para nós mesmos, como que nós vamos dividir, talvez ficar sem, né? Isso não é caridoso, não é espírito de sacrifício, mas é porque a representação, gente, ela não fica perfeita. Uma metáfora, ela vai por aproximação. Por mais que nós tenhamos no português lá, assim, sinônimos, né? Nós vamos encontrar palavras com significados aproximados. Não substitui perfeitamente a palavra, porque perfeitamente o que representa a palavra é a própria palavra. Então, as parábolas, elas têm essa característica, elas essencialmente, elas comunicam a essência, a letra mata, o espírito vivifica, a interpretação dá sentido para a parábola. Mas de certo é que elas estavam sempre prontas, preparadas, e se nós pegarmos assim, em que sentido isso se aplica, né? Naquela comunidade de Pedro, independentemente, né, de que se soubesse da vinda do Messias, eles aguardavam a vinda do Messias do modo deles. Isso aconteceu com eles. E aconteceu, por exemplo, quando alguns grupos, né, já estavam mais ou menos esperando, mais ou menos acalentando a expectativa do Messias, alguns foram comunicados. Então, por exemplo, quando eles falam para Natanael, nós recebemos o Messias, aí ele fala, de onde é? Nazaré. Você vê que Natanael estava meio distraído, né? Acaso vem alguma coisa boa de Nazaré? Flor? Vem ver, aí vem confirmar. Mas Pedro bastou o sentimento. Tem grupo que talvez estivesse preparado, mas ainda não te apresentasse a prontidão. É o caso dos discípulos de João Batista. Porque, olha só, quando Jesus se manifesta a João Batista, o diálogo é assim, né? Eu que deveria ser batizado por você, você que vem até mim, e Jesus, cumpra-se como deve ser feito, faça como deve ser feito, e aí você faz, e João Batista dá uma senha importantíssima para os discípulos dele, que eram muito leais. Este é aqueles que eu lhes falei, do qual eu não seria digno de desatar as sandálias, nem ser escravo dele eu poderia. Mas ainda fica uma hesitação, porque o apego à identificação com João Batista era tão poderosa, que quando ele estava no cárcere, ele talvez seja lá visitado pelos discípulos, e aí ele vai e fala assim, igual Natanael, né? Vem e vê. Ele, acho que ele fala, vai e ouve. Ele diz a eles assim, pergunta isso a ele. Aí eles vão diretamente a Jesus e pergunta assim, João Batista, como se João Batista não soubesse, né? João Batista pede que lhe perguntemos se és tu o Messias ou haveremos de esperar outro. João Batista sabia, ele já havia dito, eu não sou digno de batizar você, você que deve me batizar e vem até mim. E depois quando ele diz, este é aqueles que eu lhes falei, do qual não sou digno de desatar as sandálias. Então, ele falou para que os discípulos ouvissem do próprio Jesus, para que eles não se sentissem órfãos, porque João já havia dito também, eu devo diminuir para que ele cresça. E se nós considerarmos que essa prontidão de João já é suficiente em argumentação, nós temos mais prontidão dele no início. Quando Maria foi visitar Isabel, Isabel fala assim, ave cheia de graça, eleita do Senhor, porque logo que chegaste, o menino saltou no meu ventre. João Batista exultou e saltou no ventre de Isabel logo que chegou Maria, grávida do menino Jesus. João Batista já reconheceu o Messias. Então ele é o espírito preparado. Então quando Jesus diz, o que vocês foram ver no deserto? Uma palha agitada pelo vento? Não. Vocês foram ver João Batista, uma lâmpada que arde o tempo inteiro. Ou seja, quando nós falamos então dessas noivas, dessas virgens, João Batista, o tempo todinho, era uma lâmpada que ardia. Ele alimentava essa fé durante o tempo inteiro. João Batista está com a fé vívida
durante o tempo todo. Quais são aspectos que conosco são necessários observar, a fim de que nós apresentemos aptidão e prontidão? Vamos pela linha de cada um. Uma primeira possibilidade é quando nós temos disposição para servir, disposição para a conversão, disposição para o bem, disposição para a virtude, para a caridade. Então, nós estamos predispostos. E, às vezes, nós até ansiamos e buscamos isto. De certo modo, isso é um fator importante, é um caminho importante, uma trilha da nossa prontidão. Ela tem um mérito de se retroalimentar, porque essa disposição manifesta significa uma busca, e no Oriente se fala que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Quando o Shela está pronto, o guru aparece. Então, o fato de buscar o tempo inteiro já nos coloca numa situação de predisposição, só adotar mais um aqui, né? Isso aí do ponto de vista de buscar o melhor, a hora, a atividade. Tá. Uma outra questão que é considerável e possível é o anseio. Olha só, quando nós pensamos do ponto de vista da disposição, nós estamos falando que nós estamos dispostos. Mas o anseio ainda é mais efervescente, ele é mais premente. E o exemplo de anseio talvez esteja muito presente na figura de Mateus, porque quando Jesus chama Mateus, dissemos isso no sábado e é muito representativo, é interessante o fato de que João Batista, ele próprio Mateus, evangelista, ele narra como foi. Jesus ficou esperando, né? Quando Jesus chama, né? Vem e segue-me. E ele largando tudo seguiu. Largou o quê? Banca, serviço, emprego. Então, quando Jesus fala assim, não há alguém que haja deixado pai, mãe, irmão, irmã, casa por amor de mim e já não receba nesta vida o cêntuplo. A gana, a ânsia de Mateus parecia ser muito grande. Eu acho que ele já estava meio exaurido daquela função, meio entediado daquela vida, meio talvez em crise de consciência, talvez num vazio existencial, talvez, e Jesus surgisse, ao que lhe parecia, pelo que ouviu dizer, como uma resposta para os seus vazios. Então parece que Mateus estava assim mesmo, se ele me chamar eu vou, chamou eu fui. Seria mais ou menos hoje que fala assim, eu larguei emprego, larguei a oficina, deixei tudo para lá e vim com ele. Como vai ser? Eu falei, não sei, segui para mim, larga tudo e segue-me. O que Jesus propõe ao jovem rico, Mateus é a carta viva, ele já segue. É um exemplo de prontidão muito poderosa, né? Lucas fez isso refletidamente. Quando ele depara com Paulo prestes a viajar, mas sem dinheiro, Emmanuel cita. Aí, Lucas é muito delicado. Uma vez ele viu que Paulo tinha que ir para Roma e que estava doente. Aí ele dá uma desculpa, e ninguém podia ir com Paulo. Um tinha família, outro. Aí é outra família de não prontidão, né? Um tem família, o outro tem serviço, o outro está doente. Como diz um auxiliar de André Luiz, o obsessor vai mudando de assunto. Falei assim, nossa, você conhece muito de mediunidade, nada, faz apenas 400 anos que eu estudo, no plano espiritual, e se aprende em horas, e o que aqui leva anos. Você deve ter muito colaborador. Eu falei, nada, você vai tentar encarnado para trabalhar? Um diz assim, estou velho para isso, o outro diz, eu sou muito novo, e o outro, estou doente, não posso, não preciso, sou saudável. O outro fala assim, eu tenho muitas posses, o outro fala assim, eu nem construí a minha vida, então você não tem colaborador. Paulo ia para Roma e Lucas notou que ele estava já quebrado, cansado, ali, sem ninguém. Aí Lucas dá desculpa assim, nossa senhora, eu sempre quis conhecer Roma, eu sentiria muito bem se você me aceitasse, né? Me aceitasse na sua companhia, para a sua companhia. E ele diz assim, Emmanuel, né? Que Lucas teve esse cuidado porque viu que Paulo estava doentando e que Lucas pensou, eu sou médico. Lucas, então, lá, vendo que Paulo ia viajar e sem dinheiro, eu pago a sua passagem. Aí Paulo vira e fala assim, Lucas, por que você não vem comigo? E Lucas reflete. Por que não? É verdade, minha mãe já faleceu. Na época eu não falava desencarnou, né, gente?
É muito politicagem eu virar falar quem fala, minha mãe desencarnou naquela época, vamos, né? Mas Lucas pensou, desencarnou, meio falou na hora, foi, faleceu, feneceu, morreu, expirou, descansou. Aí ele pega e vai com Paulo. É o espírito de prontidão. Eu pago se precisar. Eu improviso de viagem se necessário. Eu vou junto no barco, eu vou junto para Roma. Lucas é muito interessante como exemplo. Então tem a disposição, tem o anseio. Uma terceira possibilidade. Vamos por analogia. Alguém passa mal na rua e alguém fala assim, deixe-me ajudar. Aí vê se é convulsão, vê se é taquicardia, se é falta de fôlego, se a pessoa está se afogando, se a pessoa mudou de cor. E por vários fatores do conhecimento, esta pessoa que ali se achega pode ser útil. Então, às vezes, a prontidão está na preparação, na habilidade, na técnica que se desenvolve, na especialidade. Parece pouco, né? Mas vamos pensar. Grupos de primeiros cristãos. Imagina a importância de um espírito que lê. Espírito que escreve. Espírito médico. Espírito administrador. Espírito interpessoal que lida bem com situações de conflito. Hoje a gente dá tanto nome, né? Inteligências múltiplas, mediação de conflito, redução de danos, justiça reparativa, liberdade assistida. É tanto nome bonito para dizer que é consertador de problema. É resolvedor de rolo. Agora imagina a época com superstições, grupos, segmentos, classes sociais, sobreposição, interesse, dominação, escravismo. Sempre é desafiador. Então a outra via de prontidão é a do conhecimento. E é interessante, nós vamos falar de... Vou até anotar João Marcos aqui para eu não esquecer que eu vou falar mal e vou falar bem dele. Eu não sou muito político não, tá, gente? Meu estudo não tem muita politicagem, não, porque vocês filosofam, eu vou para um umbral e vocês me ajudam. Eu saio no lucro porque vocês são muitos. Tá? Ô, Gladstone, pode falar? Como é que funciona? Por favor, Cristina. Quando você citou aí, boa noite para os que chegaram depois. Eu estou tão feliz que eu estou vendo tanta gente amiga. Aqui, Gladstone, quando você falou assim, é tanto nome, né? Para dizer tudo, para dizer a mesma coisa. Eu fico prestando atenção na injúria racial e no racismo. Eu fico só prestando atenção. Pode até ser que os juristas estabeleçam distinção entre as duas expressões, até entendo, mas no campo do respeito ao outro ou do desrespeito ao outro, é uma coisa só. Ou você respeita ou você não respeita, não é? É só um exemplo. Sim. Só que aí, olha só, diferentemente, Cristiano, a primeira citação é de que nós temos diferentes palavras que acabam dizendo coisas um pouco diferentes, têm nuances diferentes. Neste caso, se refere a uma palavra com possibilidades de interpretações diferentes. Então, é aquele aspecto de polissemia, onde está empregado, em onde que encaixa, em que cultura, em que história de vida, em que subjetividade que essa palavra cabe, né? Então, se você diz justiça para um, é um descanso. Se você diz justiça para outro, é temor. Aquela situação lá do pai de Gesiel, né? Quando ele via a guarda romana, ele não sabia se devia ou não devia cumprimentar. Polícia deveria ser um fator de segurança, mas ele primeiro cumprimentou, aí bateram nele. Como você se atreve a cumprimentar a guarda romana, seu desprezível, e bateram nele. Chega da segunda vez, ele se encolhe todo na calçada e passa no cantinho por outra guarda romana, passa quietinho, o guarda lá da frente volve a olhar e foi lá, vem. Aí o guarda fala assim, como você se atreve a não cumprimentar, não saudar a guarda romana e bate nele de novo? Então essa questão de que a justiça, 2 pratos, olhos assim, nada, a nossa justiça é pirata, ela fica assim, ó. Nós somos imperfeitos, então um olho aberto e um fechado, é diferente daquele jurista excelente da época de Paulo, que quando Paulo seria condenado, eles acharam que era garantido, quase que eu fui lá, quase que eu me traí agora, quase que eu falei que são favas contadas, isso é tão antigo, gente. Mas agora que a procissão já passou, não vou colocar o carro na frente dos bois e nada de tirar o chapéu, vamos lá, ninguém é dessa época. Aí, o jurista lá e fala uma coisa interessantíssima, eles desanimaram com a sabedoria do companheiro, por que ele fez?
Quando começa a acusar Paulo, ele tapou o ouvido e o pessoal se incomodou e falou assim, desculpa, por que você está tapando o ouvido? Ele falou assim, porque um ouvido é da acusação, o outro é da defesa. Ele falou, agora lascou, porque Paulo vai poder se defender. Esse Paulo, quando fala, ele mostrou o equilíbrio. A questão, para quem não conhece o caso e gosta de fofoca, o grupo foi para um juizado de pequenas causas, falou, vamos matar Paulo assim rapidinho, que uma hora vai dar certo. É igual aquele desenho, eu gosto muito de citar os clássicos, o desenho do Papa Léguas, sabe? E aquele, eu acho que eu vi um gatinho, eu lembro muito deles, mas tudo bem. Aí eles queriam matar Paulo e não conseguiram. Aí o cara, ó, esse é da defesa, esse é da acusação, esse é da defesa. Ao final ele escuta outro grupo, eu não vejo nada de errado nesse, para piorar ainda fala assim, né, para atiçar o grupo, né? Não sei nem por que vocês gastaram tempo trazendo esse homem aqui, esse inocente. Acabou, gente. Na expressão, desculpem, vou simplificar a expressão, Germano. Teve um quebra-pau lá na hora entre eles, eles começaram a brigar. Paulo, quando queria atiçá-los, falava assim, vocês estão me trazendo aqui só porque eu acredito na ressurreição dos mortos? Aí fariseu e saduceu o Esporte Clube Paulo, na hora. Sei que o tribuno defendeu, Paulo atiçou lá o pessoal, eles começaram a brigar entre si. O tribuno ficou amigo de Paulo, desceu conversando com ele, né? No meio das brigas, dos brigões lá, e passando no meio, o pessoal engalfinhado, aí Paulo foi, e como fica aqui? Ele fala, não repara, eles brigam o tempo todo. Vem cá, mas me conta mais, vamos conversar. Aí saiu conversando com o Paulo, foi ridículo. Eles começaram a brigar, que eles falam assim, a ideia foi de quem? Eles ainda falaram assim, né, porque eles já tinham essa coisa de usar animal, um falou assim, eu paguei mico, outro falou, a casa caiu, outro falou, jacaré abraçou, meu irmão. Aí foi assim, tá? Bem, voltemos então. Prontidão, disposição natural, anseio, Mateus, prontidão pelo conhecimento. Já imaginou? O que acontece? Saulo conhecia as Escrituras, não é só porque Jesus se manifestou. É porque quando Jesus se manifestou, juntou o fervoroso defensor das Escrituras com o anseio do Messias que surgiu nele. E ele começou a construir uma narrativa, e uma reflexão e uma narrativa, em que as coisas casavam. Aí lá na frente, ele usa de novo essa prontidão. Por quê? Está lá o escravo da rainha da Etiópia, lá tentando decifrar as escrituras, e decifrar. Aí Paulo se compadece dele, do sofrimento, ele não conseguia interpretar aquela letra, e diz para ele, olha, isso aí é o seguinte, é o Messias que veio, que foi crucificado, explicou tudo. Como ele tinha prontidão, olha a prontidão do escravo. Ah, então é isso. E aceitou. Foi, então você me batiza, né? Porque era costume, né? Olha a prontidão, hein? Mas como fazer isso aqui nós não temos? Aí ele falou, não, tem água sim. Ele falou aqui na praça tem aquele chafariz, ou pode ser ali mesmo, praça pública. Ele já se converteu, quis sacramentar a questão em praça pública diante das populações. Isso é espírito com prontidão. E Saulo pôde fazer o quê, Paulo? Aproveitou para instruir, ou seja, tem a prontidão do conhecimento que pode ser ministrada através do ensino. É o que acontece quando nós conversamos nos estudos, nas escolas, nas nossas especialidades profissionais, nas nossas consultas, né? Quando a gente vai, Haroldo, Divaldo, o pessoal todo, nós estamos conhecendo para sabermos interpretar. E aí, nós vamos chegar num exemplo melhor disso aí. Outro que é ator da prontidão, e esse é importantíssimo, gente. Frequência, sintonia. Eu posso não ter conhecimento, eu posso não ter anseio, eu posso não ter a predisposição, mas eu posso interpretar um momento, eu posso entrar numa frequência. O que está acontecendo ali? Assim que às vezes as turbas e as multidões acorriam até Jesus. Eles queriam alguma coisa, podia ser um fenômeno, um prodígio, um profeta. Eles queriam estar buscando alguma coisa sem saber o quê. Mas eles entraram numa conexão com o que estava se passando ali, com uma onda pensamento, e aí nós estamos falando de uma coletividade, nós estamos falando de um cardume, né? De um gado. Mas qual o problema? Se eles vão seguir uma obsessão coletiva, por que eles não podem seguir o messianismo? Aí eles acorriam, mudavam de lado. Jesus mudava de lado, eles mudavam também. Ia para o monte, eles chegavam. Ia para um fenômeno de Lázaro, e eles chegavam. Qual o problema de falar das turbas? Se Jesus não ocupar as turbas, os outros vão ocupar. Então a frequência
está relacionado àquele momento em que você sintoniza ou é sintonizado e que é uma questão momentânea. Essa questão momentânea tem um outro fator, às vezes, que é a contingência. Um exemplo de contingência que não é bem prontidão, mas que as condições eram apropriadas, tá? Jesus sendo crucificado e precisando de ajuda. Aí a guarda resolve lá e chama o Cirineu. A gente fala, Cirineu, Jesus? Ajudou Jesus a carregar o madeiro? Ajudou, mas forçado. Eles mandaram o Cirineu carregar o madeiro. Tudo bem. Conosco, às vezes, é assim. Às vezes é prontidão. Às vezes é especialidade. Às vezes é anseio. Às vezes é frequência. E às vezes é uma contingência. Por um dever de consciência, por algum motivo, você ajuda alguém. Ajuda por quê? Porque mandaram ajudar, porque devo ajudar, porque eu me dobrei àquela influência. Às vezes o mentor espiritual que defende aquele companheiro necessitado, ele é tão persuasivo, ele é tão instigante, que ele nos move quase que hipnoticamente, não tem problema. O bem é um bem em si mesmo. Então a questão da contingência, às vezes, é estarmos no lugar certo, mesmo que pareça acidental, casual, né? Em circunstâncias favoráveis, a espiritualidade se vale de um voluntário. Mais ou menos voluntário. Quanto mais voluntário, mais mérito. Mas se nós somos movidos, às vezes, por possessão, obsessão, fascinação, por que esses mecanismos não podem ser usados no bem? A escrita, muitas vezes, é assim. Ela é mecânica, semi-mecânica ou consciente. A obra de arte, o conselho, às vezes, não vem de nós, mas do Pai que está nos céus. Contingência, conveniência. Bem-aventurado és tu, Pedro, porque o que falaste não veio de ti, mas do Pai que está nos céus. Tem hora que conosco acontece isso. Você fala o que é necessário e não vem de nós, vem lá da espiritualidade superior, lá do altiplano, vem lá da nossa superconsciência. Nós temos esses lampejos, esses pedrinhos, né? Que não somos o grande Pedro, o grande pequeno Pedro, mas nós somos os pedrinhos de vez em quando, tá? Tem outro tipo de situação e prontidão, é o desapego. Isso aí o que acontece? Talvez nós estivéssemos muito cheios de nós mesmos, mas nós nos esvaziamos. Então o nosso desprendimento cria uma condição tal, é como se nós, vamos usar a expressão tecnológica, mudamos de banda larga. Aumentamos a nossa capacidade receptiva, tiramos alguns obstáculos e melhora o nosso sinal. Sabe quando você vai a um lugar e fala, aqui não pega bem o celular não, vai lá para frente que ali pega bem. Quando nós temos muitos haveres, essa nossa sintonia, ela fica prejudicada. Mas quando nós nos despojamos, nós nos tornamos aparelhos mediúnicos mais leves, mais maleáveis, mais acessíveis. Então, neste caso, o desapego de umas situações nos torna mais receptivos, nós somos mais capacidade de captar, né? A vontade, dizemos do Altíssimo, né? Altíssimo, nós estamos falando do nosso eu superior, do nosso superconsciente, dos planos superiores, dos nossos mentores espirituais, dos idealizadores do bem, que seja. Bem, esse que seja não tem nada a ver, tá? É só falta de assunto. É aquele conectivo que liga nada com nada ou alguma coisa com nada. Ele joga todo mundo no vácuo. Maria, então, estava receptiva. Vamos ao exemplo de prontidão, bem-sucedida e uma má-sucedida. O mesmo professor tenta o mesmo método com um espírito sintonizado e um desconectado, tá? O anjo Gabriel. Primeiro ele vai fazer a primeira aferição, ele vai numa primeira sala de aula e encontra Maria. Ave cheia de graça, bendita és tu, que foste escolhida para dar à luz. Jesus, ela ainda ponderam as coisas, porque é difícil interpretar. Ela pergunta assim, tá, mas darás à luz o Messias. Mas como se dará isso? Eu não conheço varão. Aí ele diz, o que ocorrerá contigo é obra do Espírito Santo. Seja feita em mim conforme a vontade do Altíssimo. Meu bem, mesmo o professor, a abordagem, o esclarecimento e a dúvida dela. Ela busca o esclarecimento, mas o coração dela está mais preparado. Então a dúvida não soa de uma maneira descrente, soa como uma dúvida mesmo. Não é falta de fé. É como se dará isso, que era um fenômeno diferente.
inclusive a aparição de Gabriel, né? O mesmo professor muda de sala de aula. Sai de um lar e vai parar num templo, hein? Dá a ideia de que a pessoa do templo está mais adiantada, não dá? Aí ele chega lá e vai encontrar com Zacarias, que tinha formação nas escrituras, ela era mais simplória, mais singela, ele era mais preparado, mais formado nos rituais do templo, e prepara, esse menino tem uma prontidão, está perfeito, né? Até a hora que o diálogo se estabelece, ou tenta se estabelecer. Bem-aventurado és tu, tua esposa, tá? Por quê? Porque ela, ou prove a Deus que a tua esposa concebeste uma criança, conceba uma criança. Aí ele, mas como se dará isso se nós já somos muito idosos e tal? Bem, ela perguntou parecidamente, né, gente? A diferença é do coração. Ela perguntou assim, como se dará isso se eu não conheço varão? E ele falou, como se dará isso? Nós já estamos em idade avançada. Mesmo professor, mesma linha de abordagem, mesma metodologia, só que parece que o sentimento de Zacarias foi de descrença e o dela foi de não entender. Ele quis dizer mais ou menos o seguinte, não é possível. A lógica dele é que o anjo não conhecia ele, Sara, e também não sabia, Isabel, Isabel, e que o anjo não sabia matemática, que não sabia contar a idade dos dois, não sabia contar até 80, sei lá. Aí o anjo apela, o professor apela com ele, olha, vai se dar conforme a vontade, porque você duvidou, então por enquanto você fica mudo. Lembra que Jesus disse, se nós não usarmos bem um talento, ele será tirado? Então Zacarias, como demonstração, fica mudo depois daquela hora, até o momento em que o menino nasce e que deveria definir o nome, e a língua dele se desenrola, e ele diz, o nome dele será João. Ele viveu no deserto. É interessante como que essa reflexão corretiva, alguns ficaram cegos, né? Saulo, Bar Jesus, alguns ficaram cegos. Uns foram para o deserto, Francisco de Assis, João Batista. No caso de Zacarias, a abstinência foi da palavra. Alguns espíritos desconhecidos ficaram entrevados, eles não conseguiam andar para serem oportunidade de manifestação e cura por parte de Pedro, de Paulo, de João. Então, espíritos, agora um pouco do estudo de sábado, tá? Para agilizar. Em algumas funções, em algumas imersões, em alguns lugares, é mais difícil nós ter, por causa da nossa soberba, a preparação para aceitar a Jesus. Por isso que tem muito mérito quando um rico entra no reino dos céus, e um exemplo do rico que entra no reino dos céus é a pessoa que passa pela universidade, faz a crítica social, ou fala que tudo é materialismo histórico, tudo é dominação, tudo é manipulação, tudo é mídia ideológica, tudo nós somos explorados, e nós somos expropriados e vulnerabilizados, e um tanto de hados, né? E a gente sai dali pensando que está tudo errado. Bem, sair dessa crítica social, encontrar a sabedoria do amor, da harmonia, da justiça divina, da resignação, sem ser ingênuos, nós temos uma sabedoria que abarca este conhecimento, entende a crítica, esgrime o conhecimento, mas que tem a clareza de que os conteúdos divinos são superiores e são matriciais, engendradores, palavras bonitas para isso, porque o caso é complicado, a doença é grave, tá? Então, para engendrar o nosso pensamento social, de maneira que nós sejamos científicos, e dentro dessa ciência nós curemos da nossa egolatria, e ainda tem a sabedoria e amor, é difícil. Agora imagina a prontidão de Jesus, vamos pensar uns casos que a gente lembrava lá. Jesus perante Herodes, perante Pilatos. Um pergunta assim, o que é a verdade? Jesus não gastou uma palavra. Para quê? Não lançarmos pérolas aos porcos, porque eles vão subestimar o valor das pérolas e vão se voltar contra quem lança. Não tenho compreensão do valor. Por que ele está dizendo? Porque a pérola era tida por sagrada, e os porcos entendidos como impuro. Impuro no sentido de não sagrado, de não religioso. É representativo, não é o porco, é o emblema.
é o ícone, é a representação, o símbolo. Então, quando pergunta para Jesus, o que é a verdade? Ele está lá perante a pessoa, e a pessoa não entendeu que ele é o caminho, a verdade, a vida, não adianta conversar. Tem horas, gente, que não adianta conversar. Tem momento que alguém fala assim, mas esse é um absurdo, porque o espírito é conformista, que aceita as coisas, que não sei o que, tudo bem. Teve gente que falou comigo, seu Glado, você estuda, você lê e tal, você faz coisas sociais bacanas, eu não consigo entender como que você é espírita. Por que você é espírita? Eu não entendo como tem uma coisa com a outra. Adianta eu falar que quanto mais a gente tenta entender as coisas, estudar, pensar, e mais a gente se torna espírita. Fora daqui adianta falar isso só para quem perguntar. Mas a pessoa não perguntou, ela estava inconformada. O que adianta? Não é o momento. É a crença da pessoa que tem que ser respeitada. Então, quando nós estamos num ambiente muito político, muito ensimesmado, muito desse exemplo, sábado, muito Luís XIV, o Estado sou eu, muito César, né, romano, que acha o seguinte, eu sou o império, eu sou o poder do mundo, eu sou a figura máxima da humanidade, eu não aceito ser contrariado. E quando é desse modo que se pensa e as pessoas obedecem por medo, por cargo e por riqueza, não adianta muito. Então não adiantava muito falar, Jesus ia se ocupar dos Césares, não adiantava. Olha, tiveram 2 anos para decidir sobre a sentença de Paulo e decidir pela condenação dele, mesmo ele curando lá no cárcere doméstico dele lá, ele estava curando pessoas, fazendo bem aos que faziam mal, falando só do bem, ensinando, só pacificador, manso, humilde, tá? E eles decidiram pela condenação por injunções políticas. Paulo, Pilatos, Herodes, Pôncio Pilatos, né? Pôncio Pilatos ainda tentou uma saída, nós comentamos anteontem, nós falamos assim, poxa, prontidão. Pôncio Pilatos ficou no aperto. Félix pegou Jesus e já ficou apertado, mandou para Festo. Festo ficou apertado, jogou para Agripa, a batata quente de Jesus. Paulo. Então, Félix pegou, passou para Festo, Festo passou para Agripa, Herodes passou Jesus para Pôncio Pilatos. Aí a gente fala, tinha que ter feito alguma coisa. Ele fez. Ele colocou Barrabás, vou colocar o que tem de pior para a humanidade escolher Jesus no período sagrado. Aí a humanidade já tinha prontidão na época, quando a gente fala assim, a voz do povo é a voz de Deus. É praticamente dizer que Deus não tem aparelho fonador, né? Graças a Deus. Porque se a voz do povo é a voz de Deus, como que escolhe Barrabás? A voz do povo, muitas vezes, é insana, é desvario, é hecatombe, é cataclisma, é avalanche, é tsunami. Muitas vezes, quantidade, muitas vezes, enceguece. Ou muito falar embriaga a alma. O diabo se reveste de anjo de luz, ou seja, ideologia, ela tem brilho. Emmanuel fala, o Pai trabalha até hoje. Emmanuel fala, as trevas trabalham também, o tempo todo. Então é desafiador nós conseguirmos discernir. Bem, aquela turba estava despreparada. Pilatos, despreparado. Herodes, despreparado. Félix, insuficiente. Festo, desorientado. Agripa, despreparado. O jovem rico, quase pronto. Jesus dá a prova final para ele, só mais isso, larga os bens, tudo que tem, segue-me. Só falta, você observa tudo desde a infância, só falta isso, mas era um vício, não deu conta, não era o momento. Agora a gente volta em João Marcos, tá? João Marcos tinha prontidão do conhecimento. João Marcos tinha imersão de ser filho de Maria Marcos, que era irmã de Barnabé. Então ele tinha uma família bacana, um berço interessante, foi estudioso, era jovem, forte, conheceu Paulo. Parece tudo favorável, né? Mas tinha um problema. Primeiro problema, ele tinha um projeto de vida pessoal que distinguia da missão de Paulo. Ele tinha as expectativas juvenis, que era conhecer Alexandria, lugares bonitos, e Paulo queria conhecer lugares obscuros, povos que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Então, quando ele vai com Paulo, ele pensou, vou fazer um tour. Ele não sabe do gosto de Paulo. Aí ele via o Barnabé, o menino lá no meio da floresta, e vai pegar... Eles não falam, porque, mano, gente,
É o que eu já falei uma vez. Quando a gente assiste ao filme 300, sempre é 300, né? Eu já falei, mas eu fico impressionado. Nenhum deles sucumbe, nenhum deles tem problema de ombro quando carrega aquele escudo, nenhum deles tem cãibra, torcicolo, distensão da panturrilha, sono, cansaço. Eles, Sansão, Hércules, esse pessoal tem uma fama, né? Sempre está tudo dando certinho, né? Beleza. Quando o pessoal faz a narrativa que Paulo optou para fazer no meio da floresta para falar com o nativo, mas ajudante pernilongo, cobra, não é qualquer coisa, não. Febre, contágio, feras, assaltantes. Na época, teve um assalto na floresta em que eles saltaram sobre Paulo. Tem a situação em que foi Gesiel, qual deles que uma vez foi parar aqui? Foi ele mesmo, que foi assaltado e depois o próprio assaltante indicou o albergue de Pedro lá para redução de danos, porque gostou dele. Tá? Então tem esse segundo caso. Tem o caso em que Paulo de Tarso, além de ser assaltado, teve a vez que ele pegou aquela febre na floresta, teve a febre do deserto, quando estava na situação com Prisca, com Áquila, aquelas febres lá que o pessoal pegava. Teve a vez em que, quando Paulo de Tarso foi apedrejado na escada. Então, assalto, tem os sicários lá, tem os piratas da época que assaltavam as navegações. Então, você tinha pirataria real, você tinha malfeitor sicário que vivia de crime, de latrocínio. Você tinha isso tudo no meio do que a gente está falando. E é isso que João Marcos não entendeu. Em vez de, ele achou que era uma distração, quando na verdade era uma aventura no estilo mais complicado. Eu não sabia como seria recebido, acolhido, aceito. Ele não ia dar conta de partilhar os cárceres, as algemas, que Barnabé e Silas experienciaram. Paulo olhou e falou, não está pronto. Bem, mas por que estamos falando de João Marcos? Porque nós somos João Marcos. A gente tenta estudar um pouquinho, tem uma família legal, quer seguir Jesus, mas não dá conta. Aí dá uma moratória, fala, menos. Vamos conhecer Alexandria, beleza. Vamos para a floresta, fala, menos. Vamos seguir com Paulo, desisto. Passou um tempinho, João Marcos se prontificou de novo, sem estar pronto. Aí deu briga, porque aí Barnabé mostra um caso de nepotismo reincidente. Mas vai sim, agora não, mas tal. Barnabé, ele não está pronto, ele voltou. Não, mas agora ele mudou. Tio, né? Não está pronto, Barnabé, não dá para fazer aventura. O caso é grave, é complexo, a missão não é aventura, é trabalho, não é teste, nós não estamos fazendo aventura, não. Aí, Barnabé, se eu não for, também não vou. Então, você não vai. Pela missão lá, você vai dividir mais os grupos, ficar bem. Mas Barnabé também estava certo num sentido. Lá na frente, João Marcos é o secretário de Paulo, escrevendo lá as memórias, escrevendo o evangelho. O conhecimento dele seria usado, ele não sabia a hora, ele só foi precipitado. Viu a prontidão, como ela aparece, às vezes é numa época diferente? Então não desistamos. Quem tem filho, esse menino não quer saber de nada, não é o momento dele. Mas vai preparando. Então tem conhecimento, se cair na prova, tá, gente? Conhecimento, disposição, anseio, desprendimento, frequência, contingência do Sireneu, preparo com Isabel, preparo de simplicidade e pureza Maria, despreparo por dúvida e descrença, Zacarias também teve a prontidão, o nome será João. O momento não era aquele, mas foi esse outro. Tá? Os reis magos, prontíssimos. Falamos isso sábado. Eles são reis e já declinam da realeza para buscar o verdadeiro rei. Usam o conhecimento para entender os astros e para levar os presentes representativos de ouro, incenso e mirra, que por mais que se interprete, a gente ainda não sabe exatamente a grandeza, o poder daquele significado, mas Gaspar, Baltazar e Melchior se entendem reis menores do grande rei, e tanto eles se veem com olhos espirituais que eles olham Herodes quase sem enxergar. Coloca Herodes como um informantezinho, né? Sabe falando que vai ter um rei? Herodes pensou assim, eu? Falei, não, mas estou falando do rei mesmo, tal. Nós também somos reis e tal. Eles não caíram do cavalo, por quê? Porque eles estavam numa montaria com singeleza, com entendimento, com compreensão.
Bem, Jesus curou 10 leprosos, 9 não voltaram para agradecer e um voltou. Ele falou, onde estão os outros? Aí é a questão da prontidão para saber interpretar. Vamos a um bispo, Carlos Mester. Carlos Mester fala o seguinte: o milagre de Jesus, o exemplo, o prodígio, a epifania, é como uma flor que aquela noiva coloca sobre uma janela. Várias pessoas passam por ali, nem prestam atenção. Mas o noivo, quando chega, vê a flor e lembra que é o aniversário de casamento. E entende que aquela flor ela colocou como um recado, uma carta viva, pela importância da data e pelo valor do momento. Ele interpretou o que os outros não souberam interpretar, porque era um significado particular. Então a prontidão, às vezes, se dá através de um sinal. Na arte se chama um motivo. Jesus nos dá um motivo, um recado. Agora imagina lá a gente, ó, tipo eu aqui, ó, certo? Desse jeito, com essa sintonia aqui. Aí ele manda um motivo, eu não vejo. Manda uma frequência, eu não tenho. Busca um conhecimento, eu não pego. Pega um chamado, eu não respondo. Busca disponibilidade, eu também não. Aí o que acontece? Bem, eu não interpreto a mensagem. Ela fica adiada. Os planos de Deus não se assentam sobre uma pessoa, busca outro, natural. Então, alguns estão curados e entenderam o significado, outros só pensaram na cura. O que veio agradecer, entendeu que não era só a cura, era a mensagem. Não é só o corpo daquela manifestação, é o significado daquele comunicado, daquela manifestação. Bem, as formas nossas esses sinais podem se dar como nas nossas prontidões, pode ser um convite, estamos preparando para fechar, um convite, alguém nos chama, uma palestra, uma reunião. Hoje a gente vê algumas pessoas, e a Kátia passa a estar conosco, a Cristina deve ter conosco, o pessoal que já é mais habituado com sofrimento e que continua participando, que ótimo e tal. Então tem o convite. É um livro que você fala, será esse livro? Não sei, esse livro está me chamando, não é isso? Você abre uma página, descobre. É um culto que a Prisca e Áquila, quando faziam o culto no lar. É uma doença que nos traz esvaziamento do ego. Aí Demétrio está conosco, nos empoderando. Aí a gente adoece. Nós caímos do cavalo, mas a gente tem a conversa com aquela doença e ela nos traz um significado e uma proximidade e uma sintonia. A doença traz uma frequência. Foi assim que Divaldo foi convidado por Victor Hugo a escrever alguns romances. Ele foi debilitado e gripado para que a frequência se estabelecesse por ajuda do organismo físico não estar atrapalhando. Às vezes é um encontro, uma pessoa que tem uma mensagem especial, que significa um toque que vai nos transformar. Às vezes é o motivo que falamos, né? A flor, um auxílio, uma salvação de um perigo, um caminho que se abre. Às vezes é um sonho, mas eu acordo sem sintonia, não lembro do sonho, não dou muito valor, não me detenho sobre ele, e a carta se perde, né? Eu nem li direito. Às vezes é uma presença. Bem, agora, muitas vezes a presença é quem? O familiar, o testemunho de amor, o chefe tranquilo, o funcionário dedicado, o companheiro de fé ardorosa. De várias maneiras, tá? Nós estamos nos habilitando através dessas presenças. Então, deu para pegar? Tem questões de prontidão pessoal, tem questão do momento de cada um e da resposta, e tem esses convites naturais, esses sinais, esses conectores que a espiritualidade coloca esporádica ou continuadamente para nós. Então, quando dizemos que a nossa fé nós vivemos por aparelhos, ótimo. Que haja aparelho, nós respiremos por aparelhos no bem, tá bom demais do ponto de vista da fé, tá? A espiritualidade. Bem, então é mensagem de alegria, de otimismo, de agradecimento, pegando um pouco de catolicismo, de comunhão, né, gente? Essa unidade nossa aqui, através de um tema do bem. Tá? Abraço a todos, confiamos na coordenação, amiga. Ô, Glaucio, mais uma vez, obrigado. Até falar para todo mundo aí que toda vez que a reunião acaba, eu, como sou um canceriano emotivo,
e apressado. Então, logo acaba essa reunião, eu já chego lá, 9h30, Gladys, qual que é o tema para a próxima semana? Porque a gente fica tão ansioso em chegar à próxima segunda, né? Porque são palavras que você tem trazido para a gente, que valoriza, eu falo por mim, valoriza a gente como ser humano, e dizer que a vida não é tão difícil igual a gente imagina, né? Hoje a gente fala dessa dificuldade que é a pandemia, a gente fala com mais tranquilidade, né? Eu até falei para a Cátia hoje, assim, que ela é mais uma das nossas, falei para o Gladys também, que a gente agora pode se abraçar mais, porque a gente, né, já está fora, e em breve a gente tem aí a vacina para poder a gente ficar mais tranquilo, né? Então, suas palavras nos deixam muito, muito tranquilos, nos valoriza cada vez mais, né? Sabe que a gente está no caminho certo, embora a gente tenha dado muito trabalho aos nossos pais, né? A espiritualidade, né? Mas uma coisa é certa, que nós temos o propósito, né? A gente tem que estar pronto para nos tornarmos anjos. E cada ensinamento que a gente aprende aqui na escola, na via pública, a gente está se preparando, né? Então, minha parte, eu agradeço muito mais uma vez essa noite especial, né? Está aberta, fala aí. Agradecimento a todos, tá? Certo? Certo. Claro, esse negócio da prontidão é bem interessante você citar isso aí, que nos fez se acordar uma situação que o presidente da Casa Espírita, lá no Espírito Santo, contou para nós. Ele disse que lá em Brasília ele frequentava um centro lá, e tinha um companheiro que chegava lá na reunião, todas as reuniões que ele participava, esse companheiro estava. E o companheiro da reunião chegava, na hora que o palestrante começava a falar, o responsável da reunião, ele dormia. Ele disse que foi quase uns 2 anos e pouco desse jeito. Aí chegou um determinado momento, que na reunião lá, eles falam a questão de fazer uma nova casa, que fazer as plantas, fazer isso, fazer aquilo. O companheiro despertou e falou assim, não, deixa por minha conta, que isso aí eu resolvo. E construiu a casa. Então, quando você trouxe esse negócio da prontidão, eu lembrei desse caso. Porque o companheiro não estava nem, teoricamente, não estava nem aí. Mas ele estava aguardando o quê? O momento adequado para ele entrar em ação. Muito bem. É dentro das especialidades, e nós não sabemos os motivos, porque Jesus busca cada um, e devemos respeitar, porque ele sempre está certo. E não estou falando isso por política, não. Fala porque é natural. Nós não temos sentido para entender a psicologia de Jesus. Né? Então, se ele estava com Judas, se ele estava com... Isso ele tem as razões dele, que nós ainda não conseguimos devassar, né? Tá? Certinho. A pessoa difícil, a Casa Espírita tem uma pessoa lá que eu não sei como que ela fica lá, vida toda está lá. A gente não fala assim, mas tem gente pensando, aquele entojo, tá? Aquela coisa esquisita, a gente pensa, né? Mas Jesus tem um carinho com a pessoa, tem uma missão para aquela pessoa, isso não é da nossa conta. Né? É nosso irmão, não é isso? Bem, certinho. Vocês então, tá, amigo? Agradecimento aos amigos. Mas obrigado pela sua apresentação. Que agradece. Alegria ter conosco sempre, tá, gente? Agradecer a presença de todos, né? A Denise veio lá do sul do país, né? Está vendo a Denise ali, o Novato lá? Bem, Denise? Alegria estar com vocês. Obrigada pela reflexão, Gladson. Me soou muito assim, aquela questão do não julgamento, né? Do não julgamento, da gente ter respeito pela diversidade. Isso, fundamental. Nossa, isso é muito importante para nós cristãos, espíritas cristãos. A gente está refletindo sobre isso, buscando isso para refletir, para colocar na nossa prática, no nosso dia a dia. Muito, muito obrigada. Que ótimo, então. Ficamos felizes, tá? Só lembrando que... Viu, João? A casa é nossa, viu, Denise? Agradeço também, a gente agradece, né, a presença de todos, né?
Mas esse estudo foi gravado também pelo João, né? João Cordeiro, companheiro lá do Paraná, do sul do país também, né? Que tem gravado para nós cada edição e publicado no YouTube. Tá bom? Que bacana, Demóstenes, porque a Denise já definiu o nosso tema da semana que vem, que é a diversidade, né? Então, que bom, né? Aí, não precisa se preocupar mais. Parabéns. Obrigada. Então, para a gente finalizar, vamos pedir para a Cristina fazer a prece por nós. Você faz, Cristina? Faço. É muita alegria, viu? Mesmo porque estou muito agradecida pela acolhida de vocês, pelo convite, viu, João? E é muito bom rever amigos e amigas tão caros, de tempos tão especiais que vivemos juntos. Isso é caro demais para as nossas almas. E eu estou muito feliz com esse reencontro. E toda segunda que eu puder, viu, Gladstone? Se vocês me aceitarem, eu estarei aqui, viu? E lembrando que sempre o link é o mesmo. Tá? 2 ou mais querem. Pessoa eu sozinho comigo, me ajuda aí, né, gente? Fala, João, eu te interrompi? Não, falo que esse link é sempre o mesmo. Se porventura eu esquecer de passar para vocês algum dia, porque está aumentando a nossa família, nosso grupo, né? Mas o link então não muda, não. É o mesmo, sempre. Então tá bom. Tá bom? Então nós vamos orar e fica aqui o meu agradecimento muito especial a todos os companheiros do Grupo Espírito Consolador. Oh, Jesus, que alegria. Mestre e Senhor, muito obrigada pela oportunidade que cada um de nós, encarnados e desencarnados, estamos tendo nesta noite, neste dia, nesta atual reencarnação, neste período tão especial que estamos vivendo, né? Essa oportunidade de estarmos testemunhando e vivenciando grandes desafios da convivência humana, da comunicação uns com os outros, da ressignificação, vamos dizer assim, né? Revalorizar as relações humanas, a importância de estar com o outro, de aceitar o outro como ele é, de viver com o outro e oferecer e receber o melhor que ele tem. Então, muito obrigada, Jesus, por essa oportunidade de estar com esses amigos e amigas do Grupo Espírito Consolador e tantos outros amigos de tantas vivências já vividas e que a gente deseja ainda viver muitas outras oportunidades de trabalho, de estudo, de convivência. Obrigada, Jesus, por esses carinhos que recebemos na nossa jornada, mesmo ainda titubeando e trazendo as nossas próprias dificuldades. Mas muito obrigada por esses presentes que temos recebido na nossa reencarnação. Que a tua paz nos envolva, nos encorajando e nos fortalecendo para as lutas de cada dia, os desafios de cada hora. Muito obrigada, Senhor. Fique conosco, hoje e agora, como sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Bom descanso. Até mais. Boa noite, gente. Foi muito bom te ver, Cristina. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Agora você se convenceu que eu estou encarnada, Franklin, ou você ainda acha que é uma reunião mediúnica? Não, a gente engana um pouquinho, né? A gente faz um negócio assim, né? Parabéns. E aceita, porque os dois planos estão interligados. Você sempre tem uma boa desculpa. É o Franklin de sempre, Gladstone. É o Franklin dos tempos da professor. Só está mais maduro, mais experiente, mas é a mesma coisa. Foi um sinal. É um sinal de confirmação, né? Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima. Vanessa. Boa noite. Até segunda.
Prazer, Boa noite, viu? Cristina. Graças a todos. Abraço. Beijo. Grande abraço. Obrigado. Até a próxima. João, obrigada, viu? Obrigado a Pelo você, convite, Cris. tá? Sempre às ordens, tá? Meu Deus. Vou estar compartilhando com os amigos aqui do Barreiro, tá? Tá O certo. link da reunião, tá bom? De vez Tá em bom. quando vai aparecer umas caras novas aí, tá? Você é bem-vindo, viu? Com Deus. Tchau. Tchau.